Léo, obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no Identidades. Jogador do Vasco da Gama, Léo enfrentou e enfrenta preconceito por conta da cor da sua pele. Ele busca ser voz ativa na luta contra o racismo no Brasil. Hoje no Identidades, o nosso papo é com o Léo. E eu começo esse programa perguntando sempre pra quem tá junto comigo aqui, como é que você se define? Quem é você? Tainá, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Eu posso falar algumas coisinhas de quem realmente é o Léo, definir quem é o Léo? Em alguns momentos, a gente, quando fala a gente, os jogadores, nós, né, passamos por muito momento dentro de campo. E de vitória, de derrota. E aí, quando você está fora do campo, as pessoas vão sempre achar que você está triste porque perdeu e está feliz porque ganhou. E eu sempre digo muito para as pessoas, eu sou atleta, mas na minha vida tem Deus, tem minha família, sabe? Tem a humildade, que eu acho que qualquer ser humano tem que ter humildade para reconhecer erros, para evoluir. E aí a gente vai sempre se relacionado a só o futebol. Eu amo futebol, mas eu amo outras coisas também na minha vida. Tipo o quê? Eu amo estar com a minha família. Eu amo sair para jantar com a minha esposa, com as minhas filhas, ir pro cinema. Porque a gente é humano, cara. Eu gosto de ir à igreja. Eu tenho outras coisas a fazer. E isso vai me identificando como um bom filho, como um bom marido, como um bom pai. Essa é a minha identidade também. Não é só o Léo atleta. É o Léo pai, é o Léo esposo, é um bom filho. E isso vai me alimentando a ser uma pessoa melhor. Então, no Brasil, acho que é muito isso, né? As pessoas olham assim, atleta, tá? Tem carrão, joga futebol e tal. Gosta de pagode? Não, cara, eu sou um cara bem tranquilo e que a minha identidade se define muito nesses princípios que eu carrego. E ter Deus no coração sempre, ter a minha fé e amar a minha família. Ô, Léo, como é que foi a sua infância? Da onde você é? Como é que foi a sua infância, assim? Como é que começa a sua história com o futebol? Então, eu sou de São João de Meriti, Tomazinho. Uhum. E aí, eu jogava no Campo do Barrinho com o professor Célio de Paula. E aí, eu creio que foi muita coisa de Deus, cara. Porque na hora que o Alan tava passando, é um rapaz que tá comigo até hoje, me ajuda e tal. Eu peguei a bola e saí driblando todo mundo. Eu sempre tive essa passada larga, sabe? E fiz o gol. Ele parou o carro, foi no treinador, Célio de Paula, e falou assim, quem é aquele menino? Onde ele mora? E aí eu tô na rua, depois que acabou o treino, eu tô na rua assim, eu vejo um cara gritando, sai do carro, eu pequenininho, eu fiquei assustado. Ele falou, menino, onde você mora? Preciso falar com seus pais e tal, tal. Eu falei, tá bom, mora ali e tal. Ele foi. Quantos anos você tinha? Cara, nesse tempo, eu fui pra Santos com 11, 12 anos. Nesse tempo, eu acho que eu tinha uns 9. Caraca, 8, novinho. 10, por ali. Porque eu comecei a treinar, porque ele me indicou pro Simão. Aham. E o Simão começou a me treinar, que era um parceiro dele. E aí ele me levou pra fazer um teste. E aí eu fiquei 2 anos em Santos. Mas foi uma infância muito sofrida, foi uma infância que se você pegar a história dos jogadores, cara, não é fácil. Acho que 80%, 90% sai de comunidade, sai da pobreza, sabe? As pessoas não entendem isso. Então, eu dou muito valor onde eu tô hoje, dou muito valor porque eu posso dizer que a ajuda de Deus no futebol mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Você é de uma família de quantos irmãos? 6. 6 irmãos. 7 comigo. 7 no total. Você tá em qual... Eu sou o caçula. Você é mimado, Léo? Faziam muito por você? Meu pai fazia muito. E aí ele falava, cara, tu é o caçula. Você tem que falar com nossos pais aí, que a gente quer comprar uma roupinha ali, você falando, você vai dar um jeitinho nele e tal. Tem muito isso, né? O caçula tem o mimozinho do pai, da mãe. Então tudo assim meus irmãos pediam pra me pedir, porque o meu pai ia ficar mais suave, mais tranquilo. E a relação com os seus irmãos era muito maneira. E algum deles foi pro futebol, jogou futebol, tentou alguma coisa nesse sentido? A minha família é muito de boleiro, assim, né? Mas só eu consegui chegar no profissional. Tinha o irmão Vinícius que chegou perto ali, jogou na base, Nova Iguaçu e tal. Rodou, mas não foi. E aí eu consegui chegar. E é uma alegria, né? Eu acredito que deu muita alegria pro meu pai, pra minha mãe. Eu, como pai, hoje eu consigo entender o orgulho que minha filha me dá. Quando você joga lá pequenininho, depois você vai pra Santos e tal,
Alguém se olhava assim, eu quero ser o fulano? Quem era a sua grande inspiração? Quando eu fui pra lá, eu era meia, né? Novinho, todo mundo quer ser meia atacante, quer fazer gol. E aí, minha inspiração era o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. E eu falei pro meu irmão, Renato, eu vou jogar com ele ainda, meu irmão. Mas você é muito novo, ele já daqui a pouco vai estar parando. Eu falei, vou jogar com ele ainda. E aí, no Fluminense, eu tive a oportunidade de jogar aquele tempinho que o Ronaldinho passou. É mesmo? E aí, eu consegui jogar e ali foi a maior realização, assim, de um sonho, né? De jogar num grande clube e junto com o Ronaldinho Gaúcho. Acho que o Vini tem levantado muito uma pauta que é muito relevante, que a gente precisa falar demais, que é a pauta racial. Quando é que você se entende como uma pessoa preta? Olha, Tainá, a maior humilhação que eu tive na minha vida, eu não gostava de abrir isso assim pra ninguém, mas era uma cicatriz que eu tinha. É que quando eu tava em Santos, eu falava muito com a minha família por Orkut, naquela época, né, computador, e eu fui pra Lan House. Você vai lembrar bem, a Lan House. Aí eu colocava ali um trocadinho, pelo menos falava, eu tô bem, tá tudo bem, eu tô no CT. E eu tava no litoral nessa época, no litoral Jabaquara. Tipo. E aí, quando eu fui entrar no shopping, veio um segurança e falou, ô menino, sai daqui, você tá aqui pra pedir dinheiro? Cara, eu como uma criança, aquilo ali me assustou. E aí eles, não, sai daqui. E aí eu fui por fora, mas só passava ali por dentro do shopping porque eu tinha medo de passar por fora. Eu era jovem. Sim, sim. E aí eu já saía lá na frente pra me encurtar caminho. E aí eu fui andando naquele escuro, chorando muito. E aí eu contei pros meninos lá na base, lá na concentração. Eles ficaram indignados, falaram, não, tem que falar com o Manuel Maria, tem que falar com ele. Manuel Maria, que jogou com o Pelé. E aí eu falei com meu irmão, liguei, no outro dia meu irmão pegou o ônibus e foi pra Santos. E aí, naquele momento, se eu tenho inteligência, não inteligência, mas se eu tenho a maturidade que eu tenho hoje, eu ia me posicionar de outra forma. Meu irmão foi até o shopping. O cara falou, não foi eu. Eu sabia que era ele. Mas o medo, o receio, não me deixou eu ser mais incisivo. E aí eu recuei. Eu fiquei olhando, mas constrangido. Hoje não. Eu falo com toda a certeza do mundo. Eu mudei muito nesse lado de se posicionar. Acho que a gente não pode generalizar, mas a gente tem que ser uma pessoa coerente. Entender bem quando a pessoa está tratando com racismo ou não. E hoje eu sei muito bem. E hoje eu me posiciono para as pessoas me respeitarem. Porque eu já falei, quando eu estava no São Paulo, se você pegar atletas negros, hoje alcançaram Pelé. Quem é o top do Ronaldinho Gaúcho? Acabou de citar. O Jordan. Então, essas Bolt. essas pessoas... Serena Williams. Exato. Simone Biles. e Balestano. Assim a gente segue, né? Entendeu? E aí essas pessoas foi mudando não só o esporte, mas o modo de pensar na sociedade. Porque o negro tem sim vez. Ele tem sim. Onde ele chegar, ele pode sim. Como o branco também pode. Porque a gente não luta para ser melhor do que ninguém. A gente luta por igualdade. Essa é a diferença. É assim que eu penso hoje. Mas nos outros cargos, assim, você teve técnico preto, por exemplo? Você lembra de ter tido algum treinador preto? Algum dirigente em algum clube que você passou que seja preto? São poucos. Se você parar para pensar bem, são poucos. Hoje talvez tenha o Roger como treinador, mas eu não trabalhei com o Roger. Marcão no Flu, que é auxiliar, né? Ele foi auxiliar, mas ele não foi meu treinador direto. Sabe? Então são poucos. Foi boa a sua pergunta, porque faz a gente refletir. Até sobre diretor, cargos altos. Isso. Eu me desculpe, mas agora eu não lembro. E é muito legal essa pergunta. Possivelmente não tenha tido, né? Não tenha tido. Talvez meu treinador foi na escolinha, o Célio de Paula, lá no Barrinho. Era preto? Era preto. Em quem você se apega, onde você vai ler, com quem você vai discutir, não sei, sobre essa questão racial, assim? O Raí, uma vez, ele me chamou, o diretor do São Paulo na época, e ele me chamou para ter uma aula com... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele era lutador do Brasil, acho que é do judô, negro. E aí eu falei pro Raí, não, eu vou, ele quer vir aqui, eu vou. E ali eu comecei a ter uma aula do que é racismo. Tem tantas coisinhas, tanto detalhe que parece que não, que a gente ignora, mas que
pra mim não pode me afetar, mas pode afetar o outro negro. Pode afetar o outro negro. Você falar às vezes do cabelo do outro, pode ferir ele. Sabe? É um detalhezinho que a gente não sabe onde é a dor do outro. Aonde o outro sofreu. Então fui pesquisando, fui perguntando aquilo, isso. Sabe? Eu fui evoluindo, fui mudando um pouquinho. Eu não sou um cara que eu sou, assim, qualquer coisa eu vou levar pro extremo. Mas também eu vou ter equilíbrio pra saber julgar quando eu acho que sim. Sim. Sabe? Então eu tenho esse equilíbrio. Você citou antes assim, quando eu fui ler, entender um pouco mais, conversar com essa pessoa que o Raí trouxe, você foi entendendo coisas que daqui a pouco não acontecem com você, mas acontecem com outras pessoas pretas e entender o tamanho da dor disso, né? Você acha que você sofre menos racismo pela sua, hoje, condição social e pela profissão que você tem? Sim. É diferente o olhar que as pessoas têm por você ser o Léo, jogador de futebol, que tem dinheiro. Sim, e eu acho que dá uma baixada, Mas ainda existe. Ainda existe. Teve algum jogo que meus irmãos, né, estavam na arquibancada e um torcedor me chamou de macaco. E dentro disso, eu não escutei, a minha família escutou. E daqui a pouco acabou o jogo, meu irmão, fica tranquilo, mas eu tô na delegacia. Porque do nosso lado, um torcedor te chamou de macaco. Eu falei, mas como assim? E aí a gente foi pra justiça. Essa pessoa pegou 2 anos. Recorreu. Mas eu fiz minha parte, me posicionei. Perfeito. E por terceiros, essa pessoa falou, não, pede pra ele recuar. Eu falei, não vou recuar, cara. Se eu recuar, eu não tô decepcionando só o Léo. Tem muita gente que precisa desse posicionamento, que às vezes o Léo nem conhece. Isso não é pra mim ganhar nada e eu não quero nem falar sobre isso. É pra ele amadurecer como ser humano, respeitar o próximo. É só isso que a gente quer, igualdade. Eu nem falar sobre isso, mas a gente foi pra justiça, eu fui pra audiência online e eu falei, não escutei, mas meu irmão escutou, foi assim, assado. E o legal disso tudo foi que torcedores, teve um casal que foi depor contra o torcedor. Claro. Que eu também era torcedor. Perfeito. E eu falei, top. Ali eu falei, a gente não vai perder. De que forma você acha que o esporte pode fazer as pessoas perceberem mais, assim, essas coisas? Por exemplo, usando o exemplo do Vini agora, né? O Vini conseguiu fazer pessoas serem condenadas na Espanha por conta de racismo que foi cometido contra ele. De que forma o esporte pode ser usado, você acha, nessa luta, nessa causa? Porque a gente tem voz. Mas não adianta só ter voz. Tem que ter a coragem de se posicionar. E aí eu bato palma pro Vini. Porque o que ele tá fazendo não é só por ele. É por mim. E por todos os negros que também não são atletas, que sofrem. Eu já passei momentos que no olhar, Tainá, você percebe. Já vi você entrar num restaurante legal, bacana, e as pessoas olhar como você... Não, esse cara não tinha que estar aqui. Mas é exagero? Não tô falando que é exagero. A gente sabe. A gente sabe. Nada precisa ser dito, né? Exato. Porque eu sou negro. Eu sei, cara. Eu já sofri isso várias vezes. O olhar, a gente consegue entender quando a pessoa fala, esse aqui não é seu lugar. Então, eu peço obrigado, Vini. Porque o posicionamento dele é o meu posicionamento. É o posicionamento de quem a gente nem conhece. Ele tá revolucionando. Você acha que teve racismo nessa decisão da bola de ouro não ir para as mãos dele? Eu acho que foi uma das coisas. Foi o posicionamento dele. Foi como ele se colocava. As pessoas às vezes não aceitam que pelo menos um se levante. Parece que o errado passou a ser o Vini. O Vini não tá errado. Ele não tá errado. E às vezes você... Não sei se você tem essa percepção, Tainá. Parece, tá? Que às vezes ele tá remando sozinho contra uma multidão. Com certeza. Contra uma multidão. Eu olho pra ele e falo, cara, esse cara é muito guerreiro. Sabe? E eu, me desculpa assim, eu respeito muito, sabe? Respeito. Acho que quem venceu também é um baita de um jogador. Sim, perfeito. Baita. Eu sou fã. Eu acho que ele hoje, na posição, pra mim, hoje é o melhor. Sim. Pra mim. Na posição não temos discussão, né? Mas o que o Vini fez, pra mim,
tinha que se ouvir. Depois que acontece a premiação, ele faz um post, né? Ele diz algo no sentido de, se for preciso, eu vou fazer 10 vezes. Vou repetir isso 10 vezes. Eles não estão preparados. As pessoas pretas têm que fazer 10, 100, 1000 vezes mais do que as pessoas brancas para serem reconhecidas? Tem que fazer mais. Por isso que eu falo, o posicionamento dele responde muito o posicionamento do Léo, o posicionamento de outros negros. É mais difícil pra gente, cara. É bem mais difícil. Imagine, um preto sai da comunidade e vence na vida. A gente até brinca, né? Pô, o preto sai da comunidade, agora tá na Barra da Tijuca, tá ali. Mas, cara, ninguém sabe a luta. Ninguém viu o Vinícius, o Léo, saindo com 10, 11, 12 anos de casa. E não tinha o que comer. E vai pra fora de shopping. E você aqui não. E você é negro, e você é isso, e sai daqui, você não presta. Os olhares julgando. Ninguém vê isso. Ninguém consegue, talvez, sentir como a gente sente na pele. Sabe? Então, pra mim é mais difícil. Tainá, é bem mais difícil. E aí você veio num ponto agora, assim, de como vocês saem de casa cedo, né? A grande maioria de vocês saiu de casa muito cedo. De que forma o staff, um clube, pode ser importante para o amadurecimento de um jogador? Olha, Tainá, é aqui que eu vou abrir isso. Eu dei até um spoilerzinho assim, que eu tinha algum apoio na minha volta, interno, externo, assim. E eu tenho um psicólogo, psiquiatra, tudo por fora. Análise de desempenho. Tô falando coisas que são pessoais. Por que eu tenho isso? Porque eu não tô preparando só o Léo atleta. Tô me preparando também pós. Porque eu tenho que estar saudável. Porque minha carreira ela vai até 35, 36, 37. Privilegiado os 40. Isso. Mas depois disso eu tenho uma vida toda pela frente. E o futebol, com a pressão que tem, ele não pode acabar com o meu mental. Porque depois eu não vou ser saudável para viver e dar atenção para minha esposa, para minha filha, para meu pai, para minha família, para viver outras coisas que a gente não vive agora. Então eu tenho um apoio que eu tenho por fora, que eu escolhi ter, porque eu acho muito importante. Eu já conversei com muitos atletas e falei, cara, tem um psicólogo, tem uma psicóloga, vai te ajudar. Você vai ver o mundo, a vida de outra forma. Enquanto o mundo tá caindo lá fora, você tem paz porque você tá trabalhando. Parece que não tá dando certo, mas daqui a pouco vai passar a dar. Porque você aqui tá muito forte. Isso aqui, Tainá, faz muita diferença. A sua identidade tá aqui. Como você toma essa decisão de ter psicólogo, psiquiatra? Desde que eu jogava no São Paulo. Eu já tenho um psicólogo há uns 4 anos, mais ou menos. E teve algum episódio que te fez tomar essa decisão? O que acontece? Quando começou essa era do Instagram, é uma era que você tem que tomar muito cuidado. Hoje eu faço um exercício de nem você olhar meu celular, nem aplicativo tem no meu celular. Então, celular da antiga. Você perde muito tempo com coisa irreal. Ah, mas falaram de mim, você não presta, sai daqui, não sei o quê, sei que lá. Minha família já atacaram, como já ovacionaram. Mas é como uma casa construída na areia, Tainá. É sem estrutura. Primeiro vento, a onda leva. Agora, quando você é saudável mentalmente, quando isso aqui é forte, você vai ter humildade de reconhecer os teus erros. Mas você vai... O psiquiatra até falou pra mim esses dias, porque eu também tenho fora e também eu usufruo do de casa, né? Que é do Vasco. Que tem um psiquiatra, tem um psicólogo lá. E ele falou assim, Léo, esse termo, blindar a mente, eu não concordo muito. Eu falei, mas por que tu não concorda? Ele falou, porque é inevitável você deixar de pensar em algumas coisas. É inevitável. O que você tem que fazer? Ter maturidade para saber lidar com o elogio e com a crítica. Aí é diferente. Blindar quer dizer que não tá entrando nada. Mas alguma coisa vai adentrar a mente, porque tu pensa. Claro. Então, a gente não manda nos pensamentos, né? É como você age, é como você reage às coisas. Então, eu tô vivendo assim, Tainá, talvez o melhor momento da minha vida de maturidade, de entender quem é o Léo. O Léo não é um espetáculo, mas também o Léo não é um cara ruim. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. O Léo é equilibrado dentro das suas características para ajudar o grupo, para ajudar a minha família e para ajudar a si próprio. No esporte, a gente lembrou de alguns nomes aqui, né, de pessoas pretas
gigantes. Exato. Assim. Acho que os maiores dos seus esportes, em muitas modalidades esportivas, são pessoas pretas. Dá pra dizer que no esporte a gente tem várias referências pretas, mas no resto das profissões a gente não consegue ver tanto isso? E por que será que a gente não consegue ver tanto isso? Já me fizeram uma pergunta sobre isso. E é uma pergunta que mexe comigo demais. Como você falou do diretor, do treinador. E muitas das vezes falha essa resposta. Falha a resposta porque realmente é uma verdade. Não é uma mentira, não. Você vai ver, talvez, tem, né? Advogados, Sim. tem. Mas tem alto escalão, você não vê. Pessoas que comandam uma empresa grande, talvez negro. Me foge. Porque é sempre uma pergunta que nos faz repensar um pouquinho. E se enxergar nos lugares é muito importante, né, Léo? Exato. Pra ver, cara, eu posso chegar lá. Exato. E isso aí, quando você falou do treinador, do diretor, ali você fez a pergunta que a gente fala, verdade, não tem? E não só isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, no diretor jurídico do clube, se a gente pensar no médico do clube, se a gente pensar no fisioterapeuta, até nas comissões técnicas a gente tem pouco. Exato. Não é só o técnico, mas nas comissões técnicas acho que a gente tem muito pouco. Então, realmente, assim. Agora, eu acho que é um assunto que está sendo muito mais discutido. Exato. O que traz repercussões positivas, acho que muita gente repensa. Mas também repercussões negativas, porque tem gente que acha que é mimimi, tem gente que não quer reconhecer e tal. Isso chega em algum momento até você, assim, ou por essa decisão que você teve, assim, de ter menos contato com redes sociais e tal, você consegue não ser alcançado por essas coisas? Me ajudou demais não ter contato com a rede social. E as notícias, Léo? Então, e não só em relação a você, eu digo, né? Mas há crimes que acontecem no mundo. Sim, eu tenho um aplicativo, que eu não vou falar, mas eu tenho um aplicativo que só chega notificação. E eu só abro o que eu quero. O que é importante realmente pra mim. Sim. O que é ladainha, desculpa, mas eu vou lá. Só tem um aplicativo com acesso ao esporte. Fora isso, eu não fico no Instagram. Porque o Instagram... Eu aprendi uma coisa, tá, Tainá? As pessoas hoje, ela é muito difícil de respeitar a opinião. É muito difícil. Mas... é mimimi. Não sei o quê. Cara, eu acho que você não precisa concordar. Mas você precisa respeitar. São coisas distintas. E as pessoas não respeitam. Às vezes você se posiciona de uma forma... E de uma forma educada. De uma forma que ele não quer entender. Ele não quer. Ele sabe como você queria falar. Ele sabe como você quer se posicionar. É que ele não quer respeitar a sua opinião. E aí eles falam assim... mas tem que respeitar. Mas quem fala que tem que respeitar é o primeiro a atacar. Então como você vai pedir respeito se você ataca? Não faz sentido, Tânia. Então é por isso que hoje, se eu ficar um mês, 2 meses, 1 ano sem mexer, eu sou muito tranquilo. Que delícia. Eu vivo a vida real. E a vida real pra mim é minha família, eu treino, faço o que eu gosto, vou pro clube, e fico com os funcionários, sabe? Tomo café, chego mais cedo, os caras estavam até brincando comigo hoje, Léo, chega aqui 7 horas, eu chego mais cedo, fico com o funcionário, tomo café. Aquilo ali pra mim que é importante. A rede social é legal? Quando você sabe usar. Quando não sabe usar, é melhor nem mexer. Mas acho que tem pontos que podem de alguma forma ser positivos das redes sociais, porque elas também fazem muito barulho para algumas questões, né? Bom, a gente citou antes o que o Vini conseguiu fazer na Espanha, mas a gente tem visto no futebol sul-americano muitas vezes repetirem cenas de racismo nas torcidas, né? A gente teve um caso que foi emblemático de alguma forma aqui no futebol brasileiro, que foi na Arena do Grêmio, envolvendo torcedores do Grêmio e o Aranha. De uma punição ali que eu acho que foi uma punição bastante dura, exemplar, e que nunca mais se repetiu. Aquela foi uma punição que deveria se repetir de alguma forma. Você acha que punir o clube, né, de alguma forma, pode ser uma forma de ensinar essas pessoas, ou pelo menos fazer essas pessoas não botarem pra fora o racismo que tem dentro delas? Ou você acha que o que acontece hoje, assim, é do jogo, é do futebol? Porque a gente tem visto muito, né? Na Sul-Americana, na Libertadores. Pra mim, minha opinião, tá? Pra mim,
nunca mais no estádio. Pra mim. O torcedor, banido. Banido. Nunca mais entra no estádio. Pô, a gente já vê aí contra clubes de fora, né, de sul-americano. Os caras fazem gesto assim como nada. E zomba mesmo e coloca o seu racismo pra fora. Fora. Nunca mais no estádio. Nunca mais. Eu sou dessa forma. Não tem papo. Porque você vai pra ali, cara, você... É no estádio, é no shopping, é em casa, é na rua, qualquer lugar. Ele vai ser racista em qualquer lugar. Mas se você vê que ele tá sendo racista e você puder tirar dele, ele gosta de futebol? Gosta, então tá bom. Então você vai ali pra prestigiar futebol. E não pra ferir pessoas. Se for pra ferir pessoas, fora, nunca mais. Eu sou dessa opinião. Mas você acha que os clubes deveriam fazer algum movimento, principalmente os clubes brasileiros, mas não só, mas fazer um movimento para que isso aconteça? Porque eu tenho a sensação de que acontece muito mais contra clubes brasileiros, né? Exato. No futebol sul-americano. Eu acho. Os clubes deveriam se juntar, ter um posicionamento em relação à Conmebol, à CBF, não sei. Igual eu falei, a gente tem voz. Tem voz. Se posiciona. Se posiciona. A gente vive, Tainá, e a gente tá aqui, né? A gente vai dar uma opinião que pra nós é uma verdade. E pro outro não. Pro outro não. E às vezes a gente tem um receio do que o outro vai falar do nosso posicionamento. Mas o que tu acredita? Mas é que essa não pode ser uma opinião, né, Léo? É crime. É crime. Então, assim, se posiciona. E o caráter? Você não olha pro caráter? O caráter já não vale mais nada nessa vida? E o respeito, a educação e a criação não vale mais nada. Sabe? Então, só de você ser negro, você já não vale nada. Pô, pra mim não faz sentido. Eu falo eu fico indignado. Sabe? Eu fico indignado porque é uma coisa que pra mim não cabe. Não cabe. O cara vai pro estádio, faz um gesto, aí fere pessoas, assim, por nada. E no outro jogo tá lá de novo. novo. Exatamente. E é por isso que pra mim tem que ir fora. Nunca mais dentro de um estádio. E o Aranha fala um pouco sobre isso, sobre o quanto foi pesado pra ele o pós. Porque ali ele precisou se posicionar e aí, como você disse, é difícil isso, né? Assim, muita gente vai contra. Mesmo que seja um crime, muita gente vai contra. Muita gente acha que é exagero e tal. E o Aranha fala um pouco sobre isso, que o pós, aquele episódio pra ele foi bastante difícil, de outros clubes e tal. É um receio também, será que... Usando o psiquiatra de novo, nessa conversa que a gente teve, ele falou que tem vários níveis da crítica, da pressão. Sim. Primeiro, faz um barulho. E privilegiado é quem consegue suportar no barulho, que daqui a pouco acalma. E aí quando as pessoas olharem, elas vão ver que realmente ele tinha razão. Ele falou, Léo, não se esquente com o barulho top 1. Daqui a pouco ele acalma. E as pessoas vão começar a enxergar que o posicionamento dele fez diferença não só na vida dele, mas de outras pessoas. Porque quando você vê aquele vídeo, claramente foca nessa pessoa. E ela fala assim, macaco. Não tem como ela falar que não falou. Claro. E aí todo mundo começa a mudar. Não, peraí. Mas esses que estão mudando, o top 1 do barulho, eles, ó... E aí, privilegiado é quem tem um mental forte, que eu sempre falo do mental forte, pra suportar essa pressão. Daqui a pouco tudo acalma. E aí, foi o privilégio que ele teve de ter a voz de se posicionar, Sim. que fez total diferença. Você acha que deveriam ter punições nesse nível? Na época era um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. E o Grêmio acabou eliminado da competição. Na verdade, é como se tivesse sido derrotado por 3-0 e acaba eliminado da competição naquela oportunidade. Você acha que deveria ter mais punições nesse nível, nessa rigidez, pra ver se a gente consegue mudar? Eu acho. Tainá, nesse caso eu não tenho nem papo. Fez gesto, chamou, fora. Identificou quem é. Mas o torcedor, eu digo, na oportunidade, o clube foi punido. De repente, o clube tomar punição faça mais gente mudar? Ou isso aí é radical? Não sei. Eu acho que o torcedor, o clube tem que se posicionar. Se eu pra ser punido, aí vai ver se vale ou não. Mas eu acho que o indivíduo, a pessoa que fez aquele gesto ou aquele ato, tem que estar fora. Acho que, vou punir o clube, tá? Mas a pessoa vai voltar pro estádio no outro jogo? Identifica a pessoa e manda ela fora, não vai mais pro estádio.
E aí você vai ver que o clube também vai ser ajudado. Acho que o futebol brasileiro tem alguns movimentos impactantes e importantes para o movimento preto. O Vasco tem uma história incrível em relação a isso. Camisas assim. negras. Queria que você contasse um pouco do quanto conhecer mais essas histórias te faz te identificar mais com o futebol. Então, quando eu chego no Vasco, você chega e já te dão uma carta, né? E aí eu fui vendo um pouquinho dessa carta, os camisas negras que queriam tirar, meio que banir, né? Deixar de lado e tal. Os negros, os operários. Aí eu fui dando uma pesquisada nessa história. E os caras foram campeões, cara. Mesmo tudo contra. Famoso contra tudo e contra todos. E eles conseguiram vencer. E ali eu olhei e falei, cara, que história. Que história, porque também foi um ato de revolucionar. Então, se vocês não têm estádio, então vocês não vão participar, não. Aí vai lá, os torcedores ajudam, constrói um estádio. Não, vai sim. Vai participar sim. E é disso que eu falo. Não é só sobre a pessoa sofrer o racismo e todo mundo ignorar. É você sentir a dor do outro. E nesse momento dos Camisa Negra, eu senti que o clube, no geral, quando eu falo clube, torcida, no geral, comprou a dor daquela equipe. Então, vamos construir o estádio. Os torcedores ajudaram a construir o estádio do Vasco. Então, dentro dessa história, é muito bacana. Acho que você já teve essa oportunidade de ver um pouquinho, cara. É espetacular. E eu tive a oportunidade também de conhecer a sala de troféus ali no Vasco, São Januário, tudo. Fui vendo as fotos, a chuteira, sabe? Dinamite, assim. Todo mundo, fui vendo. E aí, eu agradeço essa oportunidade aqui de estar falando um pouquinho, que é muito importante. É muito importante a gente se posicionar. É muito importante a gente se posicionar. A gente tem visto uma tentativa de mudança de vocabulário, de alguma forma. Acho que para contar a história mais da forma que a história de fato aconteceu, do que a história que muitas vezes a gente ouviu ao longo da vida. E a gente sempre ouviu, quando a gente falava de tempos mais antigos, de escravos e não de pessoas escravizadas, como a gente tem falado agora. O que traz mais um pouco, eu acho, que a culpa para quem de fato é culpado, né? Escravo me dá a sensação de você nasce e você é escravo. Exato. Pessoas escravizadas é porque alguém te escravizou, alguém te colocou nesse lugar. Nessa posição. E acho que essa é a história contada realmente. Você acha que esse é um passo importante, assim, a gente começar a contar a história de uma forma mais clara? É um passo importante, passando pela educação, para que o racismo diminua no Brasil, no mundo, enfim. Claro. A sua fala foi muito importante. Os negros foram escravizados. Eles não são escravos. Sabe? De alguma forma eles entenderam que os negros não podiam estar na sociedade. Mas isso aí é uma outra história. Daí a gente vai ter que ir para outra história. Mas enfim, essa mudança de vocabulário já nos ajuda. Quando eu falo nos ajuda, eu estou falando como uma fala de todos os negros e para a sociedade. Que merecemos mais respeito. Muito foi questionado, você sabe disso muito bem. Que as pessoas falam, eles quer o quê? Tem gente que é tão ignorante, quer o quê? Quer ser isso, quer ser aquilo? É mimimi, igual você falou, não sei o quê. E eu falo, gente, não é sobre mimimi, não é sobre nada. Sabe? Isso é de muito tempo. Tá faltando igualdade, de muitos anos. E eu não consigo entender, Tainá, como que as pessoas não evoluíram. Desculpa. Não são as pessoas. Uma parte das pessoas. Porque quando você fala, uma grande parte, mas quando você fala as pessoas, você está generalizando que tem muita gente que também não são negras, mas que respeita muito os negros e que luta essa causa. Então a gente também tem que tomar cuidado quando a gente fala as pessoas. Com certeza. Tem que tomar porque é uma boa parte das pessoas. Mas tem muitas pessoas que são negras e que não são negras, que se posicionam muito bem. E eu agradeço, porque nós precisamos. Que tipo de legado você pensa em deixar pro futebol, assim? É algo que você pensa nisso? Ou tipo, tô aqui jogando, vou fazer enquanto eu puder jogar, vou jogar bola, mas não penso muito no depois e não penso muito nas próximas gerações. Qual é a sua mentalidade em relação a isso? Obrigado por essa pergunta, que essa pergunta é muito bacana.
Eu falo muito de deixar um legado como pessoa, sabe? De caráter. De caráter. As pessoas olharem e falar, cara, aquele cara ali, além de humilde, tem um caráter. E o caráter não vem de você não errar. O caráter vem de você errar e ter a humildade de pedir perdão. Eu falo muito, todos nós vamos errar. Mas tem gente que não desce, o ego fala mais alto, o orgulho fala mais alto. E eu trabalho muito isso comigo. E aí é a ajuda também do psicólogo, do psiquiatra, dessas pessoas que estão na minha volta. E você ser humilde, cara. E humildade é você pedir desculpa quando é necessário. Sabe? E não ficar levando mágoa. Isso vem de você ter a maturidade mental de você entender. Independente do que ele vai pensar, eu vou pedir desculpa. Ele pode achar que ele vai estar com a razão, mas eu vou estar capaz. E é esse legado que eu quero deixar. Você vê o futebol evoluindo? O mundo evoluindo na questão racial em 10 anos? Ou em 50 anos? Ou em 200 anos? Em quanto tempo você vê a evolução acontecendo? Eu espero que seja o quanto antes. De quando você passou pelo episódio de racismo que você passou até hoje, você acha que evoluiu? As pessoas, elas sabem que ainda existe muito. Mas muitas das vezes elas dão uma abafada. Vou ser sincero, tá, Tana? Pra mim, os negros estão se posicionando, como o Vini, ou eu tô aqui hoje, como outros estão se posicionando. Mas ainda continuam os mesmos atos. E a gente que não pode é se cansar de se posicionar. Ah, melhorou? Cara, vou ser sincero, não sei se melhorou. Não sei se melhorou. Porque você vê cada ato no estádio, cada coisa aqui. Pra mim, não. O que melhorou foi o nosso posicionamento. Ah, mas tá fazendo efeito ou não? Uma hora vai. Falta falar, a gente não pode se cansar. A gente tem que manter, que uma hora vai. Mas pra mim ainda, não mudou. Porque se mudasse, não tinha torcedor no estádio, na arquibancada, fazendo gesto de macaco. Pra mim, não mudou. O que mudou foi o nosso posicionamento. Pra uma hora sim mudar. Eu acho que muito da forma que você se posiciona, de tudo que você viveu e dos valores que você citou aqui pra gente em alguns momentos da entrevista, né? Quem você é, quem você valoriza, onde você quer estar, passa muito pela vivência com a sua família, né? Exato. Da onde você veio, com quem você se tornou. Pois essas pessoas têm alguma coisa pra te dizer. Oi, mano. Oi, filho. Oi, filho. Falar de você é escrever um livro sem fim. Continua as pessoas que tu é, tá? Humilde, tá bom? Muito obrigado por tudo, filho, que você fez pela gente e tá fazendo. Tá, filho? Que Papai do Céu te abençoe muito, tá? Que dê tudo de bom, tudo que você merece, filho. Eu tenho algo que eu guardo com bastante carinho comigo. Que é isso aqui. A sua primeira chuteira com travo. Isso não tem preço pra mim. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, filho. Aqui é teu pai de coração, tá, filho? Papai te ama muito. Fica com Deus. Quero dizer pra você que nós te amamos muito. Te amo, tá bom? No fundo do meu coração, tá? Um forte abraço. E aí, Léo? Faltou palavras. Eles te agradecem muito no vídeo. Seu irmão, Sim. seu pai, sua mãe. Acho. Mas acho que você tem muito a agradecer também, né? Então, acho que eu nem sabia que ia ter. Obrigado. Acho que a fala dele bate muito com o que eu falo muito sobre família, sobre princípios. Porque o Renato foi o irmão que me ajudou. Ele cortava cabelo, R$2, R$3, lá atrás, pra me dar o dinheiro da passagem. Juntava, ele que a gente fala, bancava, né? Sustentava ali. Porque meu pai e minha mãe falaram, a gente não entende disso, filho. Cuida do seu irmão. E aí eu agradeço meu pai e minha mãe de ter a humildade de falar, cuida dele, você vai entender melhor do que a gente. Então hoje, eu vendo meu irmão que me ajudou, sabe? Eu falo com o maior prazer. Se não fosse Deus e a vida desse cara também, Renato, na minha vida, talvez não estaria aqui. Meu pai e minha mãe hoje podendo dar um conforto melhor pra eles, sabe? Ver aquela lágrima nos olhos ali. Acho que bate muito no começo da nossa
nossa conversa aqui. Que a família, pra mim, é o princípio que eu tenho desde antes de o Léo ser atleta. Que a família. Eu sou acostumado a dizer que o cara pode ter tudo na vida. Uma mulher pode ter tudo na vida, mas se ela não tem uma base familiar, ela não tem nada. Acho que a base familiar é onde eleva o cara para um outro nível. Não financeiro, não falo disso, é outro nível como pessoa. E isso pra mim foi muito especial. Obrigado. Eu comecei te perguntando quem é você. E eu queria encerrar esse programa te perguntando como você quer ser lembrado. Como eu quero ser lembrado? Quero ser lembrado com o Léo, que as pessoas olham e falam, eu quero ser um atleta como ele. Ser atleta é diferente de ser jogador. Ser compromissado como ele. Ter atitudes como ele. Como meu pai foi muito feliz, de altos e baixos, mas sendo ele, sabe? Que é um atleta que acorda cedo, que faz tudo que tem que ser feito para que busque um alto nível. E além disso, ser mais reconhecido. Eu falo muito isso com meus amigos, cara, eu quero ser reconhecido como atleta, legal, mas eu quero ser reconhecido como Léo, pessoa, cara. Eu acho que isso marca a vida de qualquer... O Léo jogou, mas, cara, aquele cara lá era muito top. Aquele cara lá era muito maneiro. Aquele cara respeitava todo mundo. Eu acho que isso é muito além que só ser reconhecido como jogador. Porque tem muita gente que a vida é reconhecida como jogador, mas talvez não como pessoa. Eu prefiro ser reconhecido como pessoa e não tão como jogador, porque eu acho que a pessoa, ela potencializa o atleta. Eu sempre falo isso. Quando você é uma boa pessoa, você potencializa quem você é como atleta, sabe? E aí não é o atleta que sustenta a pessoa. Eu acho que a pessoa sustenta o atleta. Obrigada, Léo. Muito bom conversar com você. Espero que você inspire pessoas a serem mais boas pessoas, a se cuidarem muito da saúde mental, que a gente falou um pouquinho aqui, e se posicionarem sempre que for possível. Mas acho que sempre entendendo qual é o limite de cada um. Exato. Para manter a sanidade mental, que é a coisa mais importante. Obrigada. Eu que agradeço.